Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui para lhe desejar uma excelente sexta-feira. Sim, sextou. Que Deus venha abençoar o seu dia. Em tudo que você colocar as suas mãos, em tudo que você se envolver, que venha fluir, que venha prosperar. Sextou, mas você que tem acompanhado os vídeos sabe que eu não estou, curtindo sextou de até que enfim passou essa semana. Não, que o seu sextou venha ser sextou de sucesso, de vitória, porque você venceu mais um dia, mais uma semana, está vencendo mais um dia, mais uma semana, e indiferente pelo que você possa ter passado, a semana tá aí, tá terminando. Então, como diz aquela passagem bíblica, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, se nós perseverarmos, e dar o tempo ao seu tempo, as coisas vão passar. As coisas vão passar, as tempestades, os vendavais vão passar e vem um momento, de calmaria. Mas, se você está trabalhando a sua mentalidade, passando a ver as coisas de um ângulo diferente, conforme eu tenho dado dicas, te orientado, tenho certeza que você não está mais se lastimando tanto com os acontecimentos do processo. Exatamente, do processo. E se for curtir, vamos curtir sim, vamos curtir. É importante a gente curtir as nossas micros vitórias. Passou um dia, terminou o dia, a tarde, é motivo de você curtir. Uhul, terminou mais um dia. Ufa, graças a Deus. Hoje, chegar à tarde, você pode curtir. Uhul, sextou de sucesso, terminei mais uma semana. Você pode curtir, mas que o processo, o seu ritual de curtir venha a ser um ritual que te eleve para cima e não te leve para baixo. E o conceito tradicional de sextou das pessoas não é um ritual, não é uma comemoração que eleva a pessoa para cima. Pelo contrário, é uma comemoração que é de mentalidade de escravidão, de escravo, tá? Não estou falando nada isso com questões de antigamente, não, tá? É a mentalidade escassa, de escassez, entendeu? É a mentalidade que o sistema implanta nas pessoas. Por isso que eu te incentivo a não curtir mais o sextou, ufa, eba, daqui a pouco vai terminar o dia, eu vou pra balada, vou beber uma, vou curtir. Não. Que você passe a curtir um sextou diferente dos demais. Sim. Que Deus abençoe o seu dia, a sua sexta, indiferente pelo que você estiver a passar aí, mesmo seja um dia corrido, determine que vai ser um dia que vai se tornar um dia de excelência, vai ser um dia bom para você, indiferente pelo que você passa. A escolha é sua. Lastimar, chorar. Chorar ou vender lenço, a diferença é no posicionamento e na escolha. A gente não pode chorar? Não, podemos e muitas das vezes devemos. Isso até para os adultos. Homem aí, o machão que acha que não chora, chora sim, entendeu? Chorar não é vergonhoso. Chorar, ele faz um reset emocional, nos dando energia para recomeçar. Existem alguns estudos, que relatam, que crianças que sofreram com algum trauma muito forte, intenso na infância e, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Uma criança era pequena e viu os pais sendo mortos. Aquela criança que fechou a boca e ficou lá dentro do guarda-roupa calado, assim, frisado, só vendo aquilo, essa criança ela tem a possibilidade muito maior de no futuro ela sofrer com uma depressão profunda, aguda, do que aquela criança que ao ver a cena gritou e chorou.
tem uma grande diferença de recuperação. Essas crianças que não teve a reação, que se travou por dentro de si, elas têm muito mais dificuldade de no futuro, né, se recuperarem do que aquelas que gritaram. Porque o ato de gritar, o ato de chorar é como se fosse uma válvula de escape. Então é como se fosse a panela de pressão, né, aquela válvula de escape. Então o ato de chorar por si só é uma terapia, sim. Eu, durante muitos anos, né, tive a mentalidade de que homem não deve chorar, porque eu fui ensinado dos antigos, né? Tem o ensinamento dos antigos, né, aqueles mais rígidos, né? Hoje não. Hoje eu também choro. Eu tenho o meu lugar de chorar. Não fico chorando na frente dos outros, né? Eu tenho o meu momento, o meu quartinho, o meu recanto ali de oração, onde eu vou orar, reconhecendo que eu sou falho, que eu sou pequenininho e que eu preciso do poder, né, do auxílio divino, né, do alto de Deus. Então eu choro, sim, hoje eu choro. E eu acredito que isso é um sinal de amadurecimento, é um sinal de amadurecimento. Então, mas o ato de chorar, ele tem um processo, tá? A gente não pode ficar o resto da vida naquilo ali. Vamos dizer que nós perdemos um ente querido. Tem pessoas que perdeu um pai, perdeu uma mãe, a vida dele acaba. Não. A gente podemos ter o nosso momento, é direito nosso de ter o nosso momento de luto. Mas passou o momento de luto, acabou. A vida continua. Entendeu? Tem muitas pessoas que não têm esse amadurecimento, né? Perdi meu pai, acabou a vida pra mim. Perdi minha mãe, acabou a vida pra mim. Não. Se seu pai e sua mãe realmente eram pessoas conscientes, e se eles, vamos dizer, estiver te olhando lá, ver que você está em depressão, ficou desanimada, perdeu a graça da vida por eles terem partido, eles não é para estar feliz com isso. E é uma coisa muito simples e muito básica de se entender. Entendeu? Então, né, a gente tem que aprender a lidar, né, melhor com as coisas, amadurecermos, né? E isso tudo é sinal, né, de crescimento, sinal de, vamos dizer, evolução. Hoje eu queria falar uma questão com vocês em relação... Olha, quando se diz respeito, a mudar de vida, crescer, sair do ponto A para o ponto B, existem várias coisas que eu tenho falado. A gente precisa tomar decisão, a gente precisa investir em autoconhecimento, precisamos investir em disciplina. As pessoas bem-sucedidas, a gente consegue modelar diversas características nelas. Mas gostaria de falar para vocês uma um pouco meio que maníaca hoje. No inglês tem uma palavra que chama-se stalker, né? Não sei se a pronúncia é assim, porque o meu inglês ele puxa um pouco do japonês e tem as pronúncias não é muito próxima, né? No Japão a gente chamamos de stalker. O que é stalker? Stalker é aqueles homens, geralmente é homem, né? Mulher tem também, mas é mais raro, normalmente é homem. Aqueles homens meio que tem um probleminha e, tipo assim, fica fascinado com a mulher e passa, tipo, a perseguir ela, né? Fica espionando. Você já viu esses filmes daquelas pessoas, né? Meio que doente mental, né? Emocional também. E passam a perseguir aquela mulher que ele ficou fascinado, né? Amor não é, né? Isso não é amor. É uma doença realmente, né? Mas o que eu quero que você observe é essa ação. Ele fica, praticamente a vida dele fica tomada por aquilo ali, né? Por aquela pessoa. Fica de noite tentando saber de tudo dela, ficando espionando a pessoa. Né? Esse ato chama-se stalker, né? Essa doença aí. É muito perigoso isso, né? O que eu queria te dizer para você precisa se tornar um stalker. Mas o que é isso? Você tá louco?
Sim, exatamente. Você precisa se tornar um stalker, mas um stalker de você mesmo, entendeu? Um stalker de você. Se você se tornar um stalker de você, que não dá trégua, não dá sossego, que tá ali em cima de você dia e noite, se perseguindo, não deixando a si mesmo ter um pinguinho de fôlego até atingir as suas metas, posso te dizer com total convicção, se você se tornar um stalker de si mesmo em relação aos seus sonhos, em relação às suas metas, em relação aos seus projetos de vida, eu posso te dizer com total garantia que não tenha. Você não vai... É muito difícil você não conseguir realizar aquilo que você intenta no seu coração. Sim, o stalker, ele não dá sossego. A mente dele fica tomada, tipo, hiperfoco, sabe? Fica hipnotizada sobre aquele determinado assunto. No caso do stalker, em relação àquela pessoa, aquela mulher. Se você se tornar um stalker de si mesmo em relação aos seus sonhos, o que isso significa? Significa que você não vai nem dormir em paz. Você não vai ter tempo para dar vamos dizer assim, um desabafo. Porque você vai estar ali em cima de você mesmo, dia e noite, se cobrando, não deixando você ter um pinguinho de sossego, até que você atinja a sua meta. Então, a sua mente fica totalmente voltada em prol daquela realização daquele sonho. E quando você está num estado hiperfocado, hipnotizado apenas a um assunto, aqui do lado cria-se barreiras ao seu lado, assim, criam barreiras que te protegem de distrações e você começa a enxergar coisas que não enxergava mais. E como você está ali naquela vibe, naquela energia doida, você está praticando, você vai estar ali em ação. Errou, mas não interessa, você já cai, já sai bolando, rolando, já levanta e sai andando de novo. Você entra nesse estado. E uma pessoa que está nesse estado, muito difícil mesmo ela não conseguir atingir as suas metas, os seus sonhos, os seus desejos. Então, meu conselho é que você dê uma refletida nisso, se transforme em um maníaco mesmo, entendeu? Se transforme em um maníaco, um stalker de si mesmo. Eu tive uma grande desenvoltura na linha dos meus treinamentos, né, que eu ministro, os treinamentos, cursos. Eu tive uma grande desenvoltura, tá? Isso não é se achando, não. De forma neutra, analisando, realmente eu consigo identificar que eu tive uma grande desenvoltura. Mas por que disso? Eu me tornei um stalker de si mesmo durante 10 anos. Durante 10 anos, eu não dei o sossego nem na hora de dormir. Porque em alguns vídeos anteriores aí eu já falei, eu praticava sonho lúcido. Eu não queria. Eu até o tempo de estar comendo ali, eu sentia como se fosse, pô, tô desperdiçando tempo, perdendo tempo aqui, demorando tantos minutos para ficar comendo, né? Até nesse ponto, sabe? Eu fiquei, não posso, eu quero diminuir minhas horas de sono, eu fiquei com uma fome, com uma sede tão grande pelos estudos da área da mente. Eu queria saber, queria comer de todo tipo de conhecimento relacionado ao desenvolvimento humano. Eu fiquei maníaco, estudando e praticando. Para vocês verem, na época eu tinha um setor de pesquisa que está relacionado a artes marciais, que é como extrair o potencial do nosso corpo, que envolve a pesquisa, não a arte marcial para brigar, bater nos outros, não, a pesquisa sobre a ciência dos movimentos do corpo. Então eu tinha uns amigos, né, companheiros ali que a gente praticava junto. Eu me lembro que a gente morava em alojamento,
nosso alarmezinho tocava. Quando ele tocava, eu lembro do jeito que eu tava deitado, eu só levantava as perninhas assim e fazia assim, sabe aquele golpe que você já cai em pé? Aí já dobrava ali a cama rapidinho, como se fosse no exército mesmo. Tudo rapidinho, já deixava organizado. Aí nós começávamos a fazer flexão. Eu lembro que nós fazíamos 150 flexão, né, assim. Eu escovava o dente, mexia no corpo, fazendo meus treinamentos, para ir soltando a coluna, o alinhamento. Na hora escovando o dente, assim. Naquela época existia jornal. Então eu lia o jornal fazendo a abertura. E ali eu fui aprendendo muitas coisas interessantes. Por exemplo, a abertura, quando você está fazendo a abertura, dói. E quando dói, a tendência natural, o reflexo do corpo, se doeu, a gente reprime, a gente encolhe. E aí que tá a questão, você tá querendo alongar e o seu corpo tá repuxando. Aí vira conta, se você esforça, você estoura os seus tendõezinhos, músculos, vai machucando. Então, na questão de fazer a abertura lendo o jornal, eu identifiquei uma coisa: a mudança de foco. Eu percebi que teve uns momentos que a minha abertura do nada mudou, foi vum. Isso era exatamente quando eu esquecia que eu estava fazendo a abertura. Eu ia lá, abria as pernas, né, colocava numa posição meio no limite ali que doía um pouco, aí ficava ali lendo o jornal. Aí dá lá uns 3 a 5 minutos, aí vamos ver, eu encontro uma matéria, opa, que legal, que interessante. Aí quando eu entrava para dentro daquela história, daquela matéria, tentando entender melhor, aí esquecia da abertura, esquecia da dor. Aí quando se esquecia a dor, ou seja, o cérebro desconectava a conscientização da dor, você fazia assim, aí soltava assim, e os músculos soltavam, se relaxavam, e do nada aquela abertura que estava travada ali, ia para um outro patamar. Tinha vezes as pessoas entravam, né, assim, no quarto, no meio tomavam um susto, que eu tava com as pernas aqui atrás da cabeça, né, praticando poses de yoga. Então, assim, eu aprendi muitas coisas ali através desse processo, mas por quê? Eu não dava até um momento para mim. Todo momento eu adaptava, eu fazia alguma coisa para adaptar ali algum tipo de treinamento no que eu estava fazendo, no meu trabalho, na hora de estar comendo, na hora de estar se locomovendo de um lugar para o outro. O japonês, ele chama isso de nagara. Nagara, fazendo. O japonês, ele faz muito isso, ele adapta as coisas no seu dia a dia. Ah, não tenho tempo para ir na academia porque eu sou muito corrido. Eles não param por aqui. Normalmente as pessoas no contexto geral, eu não tenho tempo para ir na academia, vamos dizer assim, foi no médico, fez um exame, e o médico falou, você está precisando fazer uns exercícios, está muito ocioso. Fala, mas doutor, eu não tenho tempo para... E para aqui, o japonês ele não para aí, ele é maníaco, ele vai atrás, espera aí, o que eu posso fazer? Aí através disso, de tanto se esforçar, dá aquela expansão mental e começa a enxergar coisas que até então não via. Então isso chama-se Nagara, Nagara-zoku, a família dos Nagara, a família dos fazendo, que eles chamam. Então, ou seja, eles adaptam tudo. Acho que eu já até comentei isso em algum vídeo. Citácio, mas eu trabalho no escritório só sentado. Poxa, aqui ó, você está aqui trabalhando no escritório sentado, você é do call center, vamos dizer. Está aqui no atendimento, olá, tudo bem? O que você está usando? Segurando aqui. Telefone, ou já tá, né, com aquele equipamentinho, né, microfoninho aqui. O resto do seu corpo tá tudo livre. Aqui, ó, o que te impede? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez passando aqui para lhe desejar um excelente dia. Aqui, eu estou, né, estou falando, mas aqui, ó, eu estou exercitando a minha coluna, né? O meu ombro tá incomodando, eu tô aqui, ó. Oi, tudo bem? Sim, aqui é o Citácio, sou eu mesmo. Então, nós estávamos com horário marcado para reunião hoje à tarde. Estou só ligando para confirmar, tá certinho, tudo certinho para nosso encontro. Eu estou trabalhando. Estou com as pernas. A gente fica muito tempo sentado, a circulação começa a ficar ruim, né? As pernas começam a ficar mais geladas. E principalmente para você, mulher. Você que é mulher, decora isso. A friagem é o inimigo número 1 de vocês.
principalmente daqui para baixo, né, da barriga para baixo. Aqui você tem, né, os órgãos importantes, útero, essas coisas. Vocês têm que tomar muito cuidado para não deixar essas partes inferiores ficarem geladas, né, ficar muito tempo com a circulação ruim, afetada, o seu corpo vai alterando. Por exemplo, você aqui, ó, sentado, ó, você pode estar aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou mexendo aqui os meus pés, ó. Tô mexendo ele para os lados, tô fazendo assim, ó. Não atrapalha em nada. O que permite você fazer isso? A conscientização. Até você ouvir esse vídeo, você não sabia disso, mas agora eu te falei. Então agora é permitido você saber. Eu trouxe a você, eu abri a sua visão para possibilidade. Agora cabe a você adaptar no seu dia a dia. Você pode estar até no banheiro fazendo o número 2 lá. Se você parar para pensar, o que eu posso fazer aqui? Você vai ver, você pode fazer alguma coisa. Tô lá. Aqui, pronto, eu tô fazendo um exercício aqui, ó. Não consigo erguer peso aqui. Eu uso muito isso, ó. Trava aqui, você puxa contra, ó. Aqui é um exercício, ó, né? Principalmente na hora do número 2, talvez te ajude. Então, você só não faz se você não querer. Até hoje você não fazia porque você não tinha visão. Eu tô aqui te abrindo a visão que é possível. Até no dia de sexta-feira, no dia da correria, se você ter uma oportunidade de reflexão, você vai ver que você consegue adaptar alguma coisa no seu dia a dia para que você esteja fazendo para o seu crescimento pessoal. Mas isso se torna possível como? Quando você se torna um stalker, quando você se torna um maníaco em prol do seu sonho, um maníaco em prol dos seus objetivos. Se você é solteira, você tem um jovem aqui próximo que ele quer, assim que ele fizer a idade maior adulta, né? Ele quer morar em Santa Catarina e ele quer ter uma BMW ou uma Mercedes. Mas realmente ele é jovem, tá 16, faz 17, já tá trabalhando no e-commerce, já tem a lojinha dele, já fatura um dinheirinho bom e é bem dedicado, é bem focado. Então realmente, assim que ele tirar sua carteira, ele já vai estar nas condições dessas sim. Mas você vê ali um foco, ele tá com foco em prol daquilo. Então se você é um adolescente aí, quer ter, vamos dizer, um carro de luxo que você viu aí, a galerinha aí ostentando, e você achou legal. Eu gostaria de ter um também. Se você ficar ali, né, hiper focado, realmente se dedicando nisso, você vai conseguir. Você que é um pai de família, que quer dar uma condição melhor para sua esposa, para os seus filhos, quer passear com a sua família. Se você tiver, assim, se você se tornar um stalker desse seu objetivo, dessa sua meta, entendeu? Stalker, quando você se torna um stalker, realmente um maníaco em prol do seu sonho, isso vira automático, entendeu? Você não dá sossego, nem um pouquinho para você. Nasce vamos dizer assim, força motriz, nasce uma ação dentro de você que te impulsiona quase de forma meio que doentia, você não se contenta se você não fazer aquilo, entendeu? Só que se estiver direcionado para o rumo errado, igual o stalker tradicional, isso daí, né, é um problema. Mas se isso estiver sendo direcionado em prol da realização dos seus sonhos, isso é muito bom, é extremamente benéfico. Então, se torne um stalker dos seus sonhos. Se você se tornar um stalker do seu próprio sonho, você não vai precisar de ninguém para estar dando tapinha no seu ombro, nas suas costas. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, minha amiga. Vai dar tudo certo. Continua firme. Não, você não tem nem tempo de ficar... Não sobra realmente tempo de você pensar, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Você não tem nem tempo para isso. Porque você não dá o fôlego nem disso. Então você fica hiper focada com o seu cérebro só de molho naquilo. E uma das chaves do sucesso também, para acelerar o sucesso, eu já falei em alguns vídeos anteriores, e essa palavra chama-se imersão. Se você estiver totalmente imersido naquilo ali, de molho naquilo ali, as engrenagens da realização aceleram. Então se torna um stalker dos seus sonhos.
Não dê descanso para você nenhum momento. E você vai começar a ver coisas de forma diferente. Como eu te falei, igual os japoneses. Eles são extremamente dedicados naquilo. Eles são stalker dos sonhos deles. Por isso eles começam a ver coisas diferentes. O Japão é um país muito pequeno. Ele cabe dentro do estado de São Paulo. Ele não tem matéria-prima, não tem nada. Ele tem 100 e poucos anos, vamos dizer assim. Porque quando ele perdeu na guerra, praticamente foi estaca zero, ele recomeçou e hoje ele é já com 100 e poucos anos aí, vamos dizer que recomeçou, né? E como se fosse, né, aquela história da Fênix, né, que se levanta do fogo ali, né? Então assim, do calor do vulcão, entendeu? Como se fosse isso, o japonês com 100 e poucos anos, hoje ele se tornou uma potência mundial. Qual é o diferencial deles? O japonês não tem um corpão super, né, assim, diferenciado, igual os americanos, os europeus, não. Igual nós, não. O corpinho deles é mais fininho, são mais magrelinho, mais meio que raquíticozinho. Mas eles possuem uma energia enorme. Eles possuem um diferencial enorme aqui dentro. Determinação. No começo, na época da guerra, hoje em dia já é padrão, né? O horário de trabalho são 8 horas. No começo era 14 horas, o padrão. Só depois daí que era hora extra. Era 14 horas, depois diminuíram para 12, 10, e hoje padronizou como é em nível mundial, né? 8 horas de trabalho, né? Mas era 14 horas. Diretão. O japonês, ele ainda tem essa mentalidade de fazer as coisas na garra, no ânimo, na força. Ele ainda tem essa ideologia, o japonês ainda tem. Eles amarram um paninho assim na cabeça, assim, né? E fala, vamos que vamos! Eles ainda têm. Chama Konjoron. Hoje, com a neurociência, a gente já não apoia mais tanto isso, né? A gente não apoia mais tanto isso, porque nem todo mundo consegue ter o mesmo pique, né? Acordar cedo e se submeter, né? Igual era antigamente. Porque a ideologia, a mentalidade que foi implantado neles antigamente é outra. Então não dá para se esperar a mesma coisa de hoje em dia. Onde não só os jovens, mas, né, esses adultos que ainda são um pouco mais novos, né? Eles são, né, umas pessoas muito pomponzinha, né? Muito não me toques, né? Se for colocar ao pé da letra essa forma, o Konjoron, cedem rapidinho. Então, sim, a gente temos que entender os momentos, né, de cada geração. Mas a ciência da mente, ela já nos proporcionou ter um entendimento, né, bem avançado de como nós, vamos dizer assim, funcionamos. Então não há mais tanta necessidade mais desses tipos de metodologias. Mas naquela ocasião, sim, onde tinha fome, sede, né? Então, assim, as pessoas lutavam mais, né? Eles ficavam a condição deles, interessante, ó, a condição deles os levavam a se tornar sutokars de si mesmo. Sutokars deles para o quê? Tirar elas daquela condição que estava lá na miséria, lá embaixo, sabe? Se tornou um stalker. Cada um deles era sutokar. Juntava-se tudo, juntava sutokars em prol do quê? De levantar o país. Então, isso daí é uma das provas, um dos cases que a gente pode ver de sucesso. Então, tá aí a dica para você. Se torne um maníaco. Se torne o maior patrocinador, apoiador do seu próprio projeto, dos seus próprios sonhos, suas próprias metas, tá? Conscientize qual é o seu porquê. E faça aquele exercício dos 3 segundos. Qual é o meu porquê? Por que eu quero isso? Por que eu quero aquilo? Por que você quer um carro tal? Da cor tal, do ano tal? Por quê? É para ostentar? Não, é que eu quero chegar num lugar sentindo melhor, ver minha família descendo daquele carrão bonitão, né? Qual é o seu porquê? Conte 3 segundos e responda. Qual o seu porquê você quer isso? Ou que você quer aquilo?
Conscientiza bem ele, dê um jeito de anotar nas paredes, colocar na tela do seu celular, grava com voz, coloca como se fosse o despertador do seu celular. Se torne um maníaco, se cerque de todo quanto é lado, de coisas que te impulsionam, que te relembra do seu porquê, da sua meta, do seu objetivo. Veja filmes relacionados a isso, né? Livros. Busque encontrar pessoas que também estão nessa mesma vibe de crescer na vida. Inclusive, eu acho que vou até criar um grupo para pessoas que estão nesse momento e querem se ajudarem, estarem ali junto. Vou criar um grupo disso daí, tá? Vamos lá, sexta-feira tá aí. Costuma ser um dia mais corrido, mas indiferente de como seja o seu dia, o que vai definir ele é a sua determinação. Determine que hoje vai ser uma sexta-feira abençoada para você, para sua vida, tá? Tá aí mais uma semana se passando, é o resultado de que o choro pode durar uma noite, possa acontecer o que for, mas se você persistir, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Tá? Indiferente pelo que você esteja a passar, sempre estou aqui a te dizer, ainda há esperança para você. E isso não é filosofia, entendeu? Porque se fosse filosofia apenas, a gente ficaria meio com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha. Eu estou te falando de forma científica, é cientificamente comprovado que você possui de 95 a 97% de potencial ainda aí dentro de você, guardado, esperando. Tá dormindo, esperando ser despertado. E eu estou passando dicas aqui constantemente para que você pegue alguma coisa daí e aplique na sua vida. Essas dicas estão relacionadas diretamente ao como você extrair do seu potencial. Que seja um excelente dia para você, uma excelente sexta-feira.